Agora sim! Espera a galera chegar, agora sim. E aí, meus amores e amoras, sejam bem-vindos ao nosso Chá da 5. Estamos aqui ao vivo para todo o Brasil, para todo o universo, para toda a galáxia. Eu atrasei um pouquinho porque o vizinho, a moto tava na rua e tava atrapalhando o caminho. Aí o vizinho não tava conseguindo passar, eu tive que descer lá para poder. Tive que descer lá para poder tirar a moto. Então sejam bem-vindos, estamos hoje Chá da 5. Domingão, ai, corri. Domingão bravo, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado a todos vocês que estão aqui nesse domingão também, sem lei. Já compartilha essa live com mais pessoas, com o botãozinho aqui embaixo, com o aviãozinho. Por quê? Porque hoje a gente vai aprender a fazer uma diversificação de renda. E hoje eu tô trazendo o Moisés Salles e o cara é o bichão, multiempresário. Sabe aqueles milionários quietinhos? Sabe os milionários quietinhos que ninguém, que não é blogueiro e tudo, essas coisas todas? Sabe? Então hoje vamos ter o Moisés Salles aqui. Moisés, se você já tiver aí, já dá um ok. Deixa eu melhorar minha luz aqui, porque eu acho que a luz tá muito... Aí, ó, esse aqui fica... Acho que esse fica um pouquinho mais claro. É porque ela tá estourando, então deixa eu descer um pouquinho mais aqui, ó. Lá, a luz lá de trás tá puxando. Pera aí. Aí, acho que assim fica melhor. Tá rolando o jogo do Tetra, mas que preguiça. Quem que eu caçando o jogo do Tetra, gente? Eu tinha 2 anos quando o Brasil foi Tetra. Cadê o Moi? Ah, o Moi já tá aqui. Bora chamar o Moi, neném. Cadê? Objetivo de vida milionário é outro. E aí, pera, deixa eu subir aqui, cortou minha cara, pera aí. E aí, Mitão? Ai, maroto e sorrateiro. Ô, bicho, quase que eu entro no seu anúncio achando que era sua live, velho. Mentira. Seu remarketing tá tão pesado que apareceu na hora da live aqui. Eu falei, puta merda. Como é que você tá, velho? Tô só em casa? Como é que tá essa quarentena maluca aí? Tamo aí, trabalhando de casa mesmo, fazendo o que tem que ser feito, né, velho? Tá certo. Cada minuto que você gasta reclamando é menos um minuto que você tem pra contornar a situação. Então, Exatamente. vambora. Ó, já mandou um insight já, nem começou direito. Pô, pera aí, eu acho que eu tenho uma luz em cima de mim aqui. Ah, agora. Aí, assim, melhorou. Deixa eu botar uma olhada pra trás. Que foi? Cara, primeiro, muito obrigado. Você já é de casa, né? Mas muito obrigado por ter aceitado esse convite. Muito obrigado. Nossa audiência agradece. Principalmente porque a gente tá muito acostumado a ver a galera que é os blogueirão, né? A galera aí que aparece e acaba esquecendo que tem muita gente trabalhando no background ali que tá fazendo nota preta. Muitas vezes a galera, tipo, low profile faz muito mais grana do que a galera que aparece e acaba... E eu quero tô trazendo muitas pessoas que não são blogueirado total, mas que estão aqui... O meu irmão falando, o rei do lead. Então, muito obrigado por ter aceitado o convite. Deixa eu travar os comentários aqui pra não desnegociar, gente. Tamo junto. Cara, Tamo junto, cara. começa contando pra galera que não te conhece um pouquinho da sua história. Eu sei que começa lá em 2000 lá em 94 que começa a sua história com a internet. Na verdade, começa em 86, né? Quando eu nasci. Mas com a internet começou em 2008, quando eu fui mandado embora de um emprego que eu tinha lá e tal. E aí eu fui convidado através de um amigo meu para abrir uma empresa de fazer sites e vender sites para essa galera aí. Foi lá que começou. E aí, como que você conheceu? Começou por aí, mas e aí, o que aconteceu para poder chegar no lugar que você está hoje? Eu vou contornando a conversa para a gente chegar num lugar onde a gente vai falar mais de diversificação de renda, né? Porque às vezes a galera está muito focada em eu quero vender infoproduto e esquece de olhar várias possibilidades que tem em torno. Como eu sei que você é um cara multiempresário, como que saiu dessa demissão até chegar ao lugar onde você está hoje? Os marcos mais importantes. Saquei. Foi mais ou menos assim. Em 2008 para 2009 eu abri minha primeira empresa e nosso produto era site. A gente vendia isso para as empresas e não era fácil vender um site nessa época, né? Porque tipo, a galera ainda não tinha essa noção de que a presença na internet era algo importante e tal.
Só que quem fazia os sites era o meu sócio. Uhum. E eu vendia os sites nessa época. Eu era o comercial e ele era o técnico. E aí, depois de um tempo que ele estava na empresa, ele precisou sair. Tipo, a empresa ainda não estava gerando grana o suficiente. Ele foi oferecendo para ele uma oferta de emprego. Ele falou: ô Moi, vou ter que te deixar, cara, infelizmente. Falei: tá tudo certo. E aí que começou de verdade a jornada, porque eu não queria voltar a trabalhar para os outros mais, já era uma coisa que eu me sentia insatisfeito, e eu aproveitei essa parada de terem me mandado embora, juntei com um pouquinho de orgulho e falei que eu nunca mais ia trabalhar para os outros. Uhum. E aí isso me moveu, de certa forma, a continuar com a empresa. Eu tive que aprender a fazer site. E quando eu fui aprender a fazer site, eu deparei com algum conteúdo de WordPress e tal, e essas paradas, e consegui passar por aquela fase ali, consegui atender os meus clientes ali, fazendo o que eu tinha que fazer mesmo. Só que no meio desses estudos, mais ou menos 2 a 3 anos depois, eu já estava com essa empresa, já ganhava o suficiente para viver tranquilo e tal, eu descobri o mercado de afiliados, que foi mais ou menos em 2011. Uhum. E aí, como na minha empresa, um dos serviços que eu vendia, aí já começa o lance da diversificação, né? Porque, tipo, o meu produto principal era o website, quando a gente abriu a empresa. E aí foi passando, eu aprendi a fazer o site, aprendi a vender site, e eu percebi que estava iniciando uma onda, que era a onda de publicidade na internet. Ou seja, não adiantava só ter um site, você tinha que anunciar. E aí o que eu fiz? Aprendi a anunciar e ofereci os anúncios também como um serviço para os meus clientes. Entendi. Sacou? Então, aí eu já comecei a falar, bom, não é só site que vai ser a onda da vez. Então, deixa eu diversificar aqui esses produtos e serviços aqui, porque eu sei que eu vou ganhar mais grana com isso. E assim eu fiz. Só que quando foi mais ou menos uns 2 a 3 anos trabalhando com isso, eu percebi que eu estava deixando um monte de cliente meu rico e não necessariamente eu estava ficando do mesmo jeito que eles, entendeu? Entendi. Talvez pela minha metodologia de cobrança, enfim. E aí, continuando os estudos, eu conheci o mercado de afiliados. E como o tráfego era uma coisa que a gente nem chamava de tráfego nessa época, não existia esse termo, para você ter uma ideia. Tipo, eu vendia, era publicidade no Google, sacou? Entendi. Então, eu já tinha uma certa expertise com isso, porque eu fazia isso para os meus clientes. Então, tipo, eu tinha cliente que vendia peça de caminhão, aí eu fazia Google para esses caras e eles vendiam muito. Tinha clientes que eram empresa de consultoria, empresa de engenharia, e fazia AdWords e essa galera vendia muito. E eu percebia que, pô, tem uma parada aí que não tá fazendo muito sentido, não. Aí eu descobri o mercado de afiliados e juntei uma coisa com a outra para eu iniciar uma terceira fonte de renda, que era pegar a minha expertise de tráfego, né, como a gente fala hoje, de anunciar na internet, para ganhar dinheiro não necessariamente ligado a um novo cliente que eu tinha que ter dentro do portfólio da minha empresa. Eu poderia conseguir fazer isso talvez com os projetos próprios. Entendi. E aí eu iniciei 2012 estudando, 2013 estudando, 2014 conheci fui no primeiro evento do Afiliados Brasil, na verdade, o meu primeiro evento. E aí conheci uma galera lá, e aí tive a visão de outras coisas além do que... Porque assim, eu acredito que quem é dessa época, quem teve contato com a parte digital em 2013 para 2014, o primeiro contato certamente ou foi com o blog para ganhar dinheiro com SEO, ou foi com os produtos digitais, né? Que hoje são os treinamentos aí que... Mas enfim... Mas era só isso que eu enxergava, porque era só isso que eu via de conteúdo na internet. Até que eu comecei a participar dos eventos. E aí, nesses eventos, aí sim, a visão ampliou totalmente. E eu sempre linkava, né, a minha expertise com o que podia dar naquilo ali. Então, no primeiro Afiliados Brasil foi que eu descobri que tinha plataformas de e-commerce também, vendendo e pagando comissão, que até então, para mim, isso não existia. E eu comecei a analisar, tem a galera do infoproduto, mas não é só isso não, tem essa outra coisa aqui também. E fui linkando. Em 2000
16 mais ou menos eu já tinha um projeto. Eu praticamente já não atendia mais clientes. Em 2015 eu já não atendia mais clientes para fazer site, fazer publicidade. Eu já trabalhava só como afiliado. E aí fui diversificando dentro do mercado de afiliados, diversificando os meus projetos. Então eu já trabalhava com infoproduto e com e-commerce também. Que doido. Com afiliados de e-commerce também. Aí veio aquela época dos cupons de descontos e tal. Aí eu tinha um projeto voltado para isso e sempre com só a visão aberta para o que estava rolando e o que eu podia usar a meu favor, o conhecimento que eu já tinha lá de trás, né? Saquei. Uma coisa interessante é que como eu te conheço mais do que a galera que está te conhecendo agora, eu sempre vejo que você está sempre em movimentação, sempre fazendo vários tipos de coisa. E, cara, você faz isso tudo sozinho? Como que você organiza? Você tem equipe, tem 300... Pelo tanto de projetos que você tem, tipo assim, tem que ter uma equipe de 600 pessoas por trás disso tudo. Como que você consegue lidar com isso tudo? Essa parada é um pouco diferente da maioria das pessoas que eu convivo, igual vocês, igual... Para quem não sabe, o Misha faz parte do meu mastermind, né? Foi lá que a gente se conheceu. Mas dentro do meu círculo de relação, assim, da galera do mercado, a maioria das pessoas tem equipes grandes. No meu caso, eu já tive equipes maiores, eu já tive equipe até de 6 pessoas, sendo 4 no escritório e 2 remotos. E, cara, por algum motivo, foi um momento que, para mim, eu não queria lidar com aquilo. Além dos problemas de crescimento da empresa e todas as outras coisas, eu tinha que lidar com problema de funcionário, de, cara, motivação. De alguma forma, naquela época, não era uma coisa que estava me fazendo muito bem. E aí eu decidi, para os projetos que eu precisava de mais gente, eu decidi vetar esses projetos e tirar ele dentro dos meus projetos da minha empresa. E talvez por isso eu comecei a tentar otimizar mais os resultados, de forma que eu tivesse projetos grandes que não dependesse assim de tantas pessoas. Ou que talvez alguma tecnologia, alguma coisa, método, processo que eu não precisasse. Então hoje, basicamente, eu tenho um sócio e um freelancer. Uhum. E uma outra pessoa que bem de vez em quando, assim, uma vez por mês a gente contrata. Então é tipo uma equipe super, super reduzida mesmo. Nem diria que a gente tem equipe. Saquei. E essa galera fica transitando entre todos os projetos? Na verdade, não. Na verdade, essa galera é para tocar um projeto e todos os outros eu toco sozinho praticamente. Saquei. O engraçado disso é porque às vezes a gente é meio adestrado eu preciso ter equipe grande para poder fazer mais coisas, preciso ter gente que vai ter algum tipo de conhecimento complementar ao meu, aí eu não consigo fazer nada se não for sozinho, mas eu não sei se você vai concordar, mas eu acredito que quando a pessoa... o início, aquela primeira fase, start do projeto, acho que sempre é a parte mais difícil. Porque depois que você já está com tudo bem redondinho, as coisas começam a rodar no automático. Você vê assim também que às vezes a galera tenta terceirizar meio que tipo, eu preciso de alguém para fazer isso e deixa o projeto parado porque ela precisava de outra pessoa ao invés dela mesma aprender e tocar aquilo que está faltando como complementar. Né? Bastante, eu vejo isso muito, na verdade, né? Mas na real, acho que isso é só mais uma desculpa. Se não tivesse essa, a pessoa daria outra desculpa para não tocar o projeto, sabe? Faz sentido. Mas assim, eu vejo todas as funções hoje que são delegadas, um dia eu já fiz. Então, eu vejo que é um passo importante. Tipo, a galera que fica falando que não faz porque não tem equipe, na minha opinião, é só a justificativa que ela tem de mais fácil acesso ali, saca? Entendi. Mas eu acho também, Misha, que depende da vertente onde você está trabalhando. Por exemplo, como tem muito tempo que eu já trabalho no mercado, você acaba pegando o feeling das coisas que são o seu 80-20, o que te gera mais resultado. E aí você pode colocar sua energia no que mais te gera resultado e assim você consegue ter grandes resultados com pequenas equipes. É possível, tá? Mas eu acho assim, que são projetos e projetos. Por exemplo, eu desde 2013, 14 que eu trabalho como afiliado, mas foi ano passado que eu fui me aventurar no mercado de lançamentos, saca? E nesse mercado de lançamentos,
talvez porque eu esteja começando nele agora, não tenho tanta habilidade nos processos de lançamento quanto eu tenho em outras coisas, eu já percebi que se eu for fazer tudo sozinho, eu piro. Entendi. Então eu fiquei muito pouco tempo sozinho com algumas coisas. Por exemplo, editar vídeo. Uhum. Então, tipo assim, bicho, eu acho que eu editei 3 vídeos e falei assim, isso aqui não é pra mim, não. Então, tipo assim, eu acho que vai depender também de um balanço entre o mercado que você tá e as suas habilidades. Eu sei que tem gente que faz isso com muita facilidade e que toca lançamento sozinho, fazendo todo o processo de lançamento. Para mim, não colou. Eu vi que eu ia perder rendimento em outras coisas e não era isso que eu queria, entendeu? Eu acho que você tem que balancear na hora que você for medir isso. Boa. E sobre a questão da diversificação de renda, eu sei como eu estou nesse mercado, no mercado de infoproduto, eu conheci em 2016, então já são aí faz 4 anos agora esse ano. E eu sei que como eu disse, tudo no começo é difícil, mas tem um problema no começo que às vezes o resultado é muito inconstante. Então, às vezes, num mês você ganha muito, no outro mês você ganha quase nada, aí no outro mês você ganha médio. Como que a gente pode fazer essa diversificação de renda? Porque eu mesmo fico tipo, inquieto, tipo assim, eu tô com a grana parada, pensei, cara, o que eu vou fazer? Vou comprar iPhone e começar a vender? Vou investir em Bitcoin, entendeu? Como que você enxerga essa diversificação de renda para quem está querendo começar a fazer isso a partir de agora e não apostar num tiro só? Entendi. Cara, eu enxergo assim, a primeira coisa que você precisa fazer é ter suas metas pequenas antes de ter suas metas grandes, né? Tipo, eu lembro que em 2014, no primeiro evento que eu fui, a minha primeira meta era fazer uma campanha rodar no Facebook. Porque eu não sei que por algum motivo, como eu fazia tráfego só no Google, já era minha expertise, eu fui fazendo no Facebook porque eu vi que todo mundo que estava vendendo infoproduto era no Facebook. Uhum. E, cara, eu fiquei 2 semanas tentando fazer minhas campanhas imprimir. Elas não imprimiam. Tipo, eu colocava dinheiro, dava o start, selecionava o público e elas não imprimiam. Então, tipo, eu cheguei lá com essa primeira meta. E aí, aos poucos, os projetos foram ganhando consistências. Quando eu fui pensar em diversificação de renda, foi bem depois da época dessa oscilação. Então, tipo assim, eu lembro que um dos primeiros infoprodutos que eu vendi foi infoprodutos do meio do mercado evangélico e tal, era curso para líder de ministério e tal, da igreja, essas coisas. E, tipo assim, tinha variações e tal, de ganhos, às vezes dava 5 mil, às vezes dava 8 mil, às vezes dava 2 mil, dependendo do que acontecia lá com essas campanhas, mudava muito. Só que nessa época eu ainda não estava pensando em diversificação de renda, eu estava pensando em geração de renda, sacou? Interessante. Então foi muito depois dessa fase que eu fui parar e para pensar assim, pô, e agora? O que eu faço com esse dinheiro? Porque primeiro você tem que gerar para depois. Então o primeiro desafio era gerar dinheiro. O segundo era gerar mais do que eu gastava. Porque assim, eu sempre... Como eu comecei a assistir vídeo de mindset, essas coisas muito cedo, eu sempre tive na minha cabeça, tipo, mais aquele espírito de prosperidade do que o espírito de escassez. Então, quando eu comecei a gerar meus primeiros resultados, eu lembro que eu tinha muito forte na minha cabeça que a vibe não era eu gastar minha energia para eu economizar. Eu sei que tem muito economista que fala isso e tal, mas, cara, para mim aquilo, eu não sentia aquilo como uma verdade, eu sentia aquilo como um desperdício de energia. Então, eu tenho que fazer a conta aqui, a continha aqui, para economizar R$10 no fim do mês, vai dar isso, isso e isso. Não, eu pegava essa energia, falava assim, bom, já que eu quero gastar isso, que é a qualidade de vida que eu quero ter, deixa eu colocar a minha energia, então, onde eu vou gerar muito mais dinheiro do que eu posso gastar. E assim eu fazia. Então, depois dessa instabilidade e tal... eu foquei energia nisso, e aí você começa a ter consistência nos resultados. Aí, a partir do momento que você já ganha muito mais do que você consegue gastar, aí sim que você vai pensar, pô, e agora? O que eu faço com o meu dinheiro, né? E foi muita coisa que eu fiz, cara. Eu lembro que eu comprei uma franquia na época, eu investi, eu estudei um pouco, né? Antes de eu fazer alguma coisa, eu estudei um pouco sobre investimentos.
Aí, então, um clichê que até hoje reina pela internet, que é aquela questão dos ovos na mesma cesta. Então, eu falava, ó, já que eu estou no digital e o digital que tá me dando mais grana, deixa eu pôr uma graninha ali no negócio físico. Porque por mais que ele demore a pegar tração, pode ser uma coisa mais para o futuro, mais consistente e tal. Aí fui estudar sobre investimentos de curto prazo, médio prazo, longo prazo. E aí a cada coisa que eu estudava, eu pegava percentual daqueles valores que eu tinha guardado e colocava para sentir o que era que estava acontecendo, né? Aí até chegar no nível máximo do planeta, que é Bitcoin. Depois que eu conheci o Bitcoin, a bolsa de valores não pegou mais nem um centavo meu amigo. Maravilhoso. Você passou, no nosso último encontro do Mastermind, você passou um hackzinho. Você nem falou muito dele. Foi na hora que a gente estava fazendo a transferência para poder pagar o hotel. E aí você falou cara, aquele é libertador, aquele de, por exemplo, deu R$95, aí arredonda para cima e faz. Cara, eu comecei a fazer isso é muito bom. Conta pra galera, porque eu acho que esse é um hack, um insight sensacional de prosperidade. Conta pra galera. Legal. Consiste no seguinte, você treinar o seu cérebro, essa técnica consiste em você treinar o seu cérebro para que ele não receba mensagem de que falta algo para você. Então, quando eu aprendi isso, eu aprendi no nível de reais. Então, por exemplo, se alguma conta que você tem que pagar deu R$108, arredonda para 110, sei lá, por exemplo, né? E eu percebia que eu tinha muitos amigos meus que faziam, tipo, as contas dos centavos. E eu falei, cara, é muito legal isso, porque quando eu fiz no nível de real, é uma coisa que, na minha opinião, funciona muito bem, assim, porque, tipo, se você observar as pessoas que são mais prósperas financeiramente e as pessoas que são menos prósperas, lógico que você tem as exceções, mas a maioria das pessoas que são mais prósperas, elas geralmente são menos detalhistas com essas continhas de migalhas, que são coisas que teoricamente não vão fazer diferença na sua vida, no final do mês e tal. Tipo, andar 3 quilômetros para ir num posto que custa 5 centavos a gasolina mais barata. Cara, talvez você nunca tenha feito essas contas, mas não vale a pena, saca? Não vale pelo preço e talvez se valer pelo preço, não vale pelo seu tempo que você perde fazendo isso. Mas enfim, no que consiste o hack? O hack consiste em você arredondar para cima toda vez que você tiver que pagar uma conta. E isso, cientificamente, é comprovado quando eles explicam da seguinte maneira. Quando você faz isso, você manda uma mensagem para o seu cérebro de que não está te faltando. Porque quando você faz uma conta de 73 centavos, você manda uma mensagem que, se você errar nisso, vai te faltar alguma coisa. Então, de alguma forma, eu não sei porra nenhuma de neurociência, mas eu sei que essa parada funciona, porque se você for pegar a vida das pessoas hoje que fazem conta disso e das que não fazem conta, você vai ver que as que não fazem conta, as pessoas têm vida financeira muito melhor, saca? Então, com isso você acaba comprovando que a parada funciona. E tem mais um detalhe além daquilo, Misha, que é o seguinte, e isso aí funciona muito quando você está dividindo conta de restaurante, né? Principalmente. Sempre vai cair uns centavos lá. Pô, bicho, joga pro real de cima, da casa de cima e seja feliz. E na hora que você estiver 6 meses fazendo isso, você vai ver como que muda o seu pensamento com relação a dinheiro. Verdade. Mas tem uma outra parada também que eu acho que vale a pena compartilhar sobre isso aqui, que é um hack de mentalidade próspera também, que é a diferença entre generosidade e caridade. Cara, eu vou te falar que foi uma das coisas mais incríveis que eu já aprendi na minha vida, e toda vez que eu tenho a oportunidade de compartilhar isso com alguém, eu faço, e como aqui a gente tem 300 pessoas, eu acho que é um bom momento para fazer isso. Boa. As pessoas, elas tendem a acreditar que você precisa ajudar as pessoas que precisam de ajuda. Então, o que é ajudar as pessoas que precisam de ajuda? A isso a gente dá o nome de caridade. Então, quando você ajuda alguém que precisa, você é caridoso. Mas existe um outro ponto principal que você também precisa ter, que não está ligado a você ajudar quem precisa, que é a generosidade.
O que é a generosidade? É quando você ajuda quem não precisa. Ou seja, eu chego para você lá no Mastermind e falo assim, ô Misha, eu vou te pagar o almoço hoje. Sei que você não precisa que eu pague o almoço para você, mas isso é um ato de generosidade. E ninguém percebe que nas entrelinhas, quando você faz isso, você também está mandando uma mensagem muito importante para o seu cérebro. Que o que é? Quando você só ajuda quem precisa, você seta que para você ser ajudado, você precisa passar falta de alguma coisa. Sensacional. Saca? Olha que loucura isso. E quando você é generoso, você tira isso, tira essa configuração de que para você que alguém te ajude, você não precisa passar falta. As pessoas também ajudam quem não precisa das coisas, entendeu? Esse é um hackzinho também que talvez seja um hack mais poderoso do que de arredondar os centavos para cima na hora que for pagar a conta. É legal. Sensacional. E faz muito sentido porque, às vezes, já acontece até comigo, às vezes uma pessoa quer me ajudar, por exemplo, isso de pagar o almoço. Aí fica naquela, não precisa pagar o almoço, não, que isso, eu tenho dinheiro para poder pagar. Então, inconscientemente, por eu ter essa sensação de caridade, não de generosidade, então eu falo, não precisa pagar. Tipo, exatamente. Não exato. paga, você tende a não aceitar. Exatamente. E aí, quando você tende a não aceitar, você vai tender a não fazer também lá na frente. Exatamente, entendeu? porque eu acabo percebendo, se a pessoa quer me ajudar, ela tá vendo como se eu não tivesse para poder fazer. Caramba, isso é libertador, faz total sentido. E eu queria que você contasse também, porque você é cheio das histórias, eu adoro você por causa disso, essa live tinha que durar umas 5 horas. Você tá passando por um processo novo agora, que agora você está começando a aprender a brincar de lançamento. Já é um cara que tem uma carreira consolidada, e agora você foi fazer aquilo, um novo desafio que você ama fazer, que não é pela grana. E conta pra galera como que tá sendo. Eu queria, antes você fazer o link final de contando como que tá rolando, fazer o link final com aquela história da faixa azul no dia lá do Insider, que você contou pra gente, que eu acho também que vai ajudar demais a galera. Como que tá sendo esse processo de aprender um universo completamente novo pra você? Legal. Bom, só para contextualizar, né, depois de muito tempo, tendo projetos e tal, com resultados financeiros que já não era mais o meu foco já há algum tempo, eu fui procurar algo que eu gostava de fazer de verdade, né? E eu já acompanho o Érico Rocha há muito tempo, acho que desde 2013 que eu acompanho os conteúdos dele, e eu resolvi tentar buscar em mim o que eu tinha de melhor que eu poderia ajudar as pessoas e tocar como um projeto legal. E analisando o mercado e tal, decidi entrar no mercado de lançamentos com um projeto que ajuda pequenos negócios, né? E isso foi proposital também, eu colocar o meu nicho como... Não que beleza, você vai falar um nicho maior também, porque ninguém está ensinando marketing para loja, para padaria, mas tudo bem. Mas, na verdade, o que eu pensei foi o seguinte, com essas pessoas eu consigo ajudar mais e elas são muito mais humildes para aceitar uma ajuda no sentido de... quem está querendo ficar milionário geralmente já acha que já sabe alguma coisa e tal. Verdade. E foi mais ou menos essa experiência que eu vivi dentro do Insider, né? Porque aí o que eu fiz? Como a vibe não era mais dinheiro, para eu me comprometer em fazer meu lançamento e seguir ali o meu propósito, primeiro eu comprei o Fórmula. Falei, pô, 6 mil reais acho que vai ser o suficiente para me incentivar a fazer. Só que eu estava muito lento no processo, estava me sentindo muito lento, progredindo devagar demais, e eu entrei no Insider, que é um grupo, primeiro nível de grupo de mentoria do Érico Rocha, que custa 50 mil por ano, que já era um comprometimento muito maior. E chegando lá, toda a galera é classificada pelos níveis de faixa, né? Então, agora tem a faixa branca, antes não tinha a faixa branca, né? Mas agora eles colocaram a faixa branca lá. Mas quando eu entrei, a faixa azul era a faixa básica, era o cocô do cavalo do bandido, ela era a faixa azul. E depois vinha verde, marrom, enfim. E aí dentro de cada faixa tinha uns graus. Então, o primeiro exercício que foi muito importante para mim foi antes do encontro, que era você tinha que selecionar sua faixa de acordo
com a sua... aliás, você tinha que adicionar a sua faixa de acordo com o seu resultado lá dentro da comunidade. Uhum. E a comunidade tinha medo pra caramba, né, velho? É no Facebook. E a foto do Facebook é a sua foto de perfil que você muda. Uhum. Então, tipo assim, é muito louco. Então, esse foi o primeiro exercício. Tipo, cara, 6 em 7 em outros projetos eu já tinha feito um monte de vezes. 8 em 7, 8 em 30. Então, tipo assim, o que acontece? A gente tem a dificuldade muito grande de reconhecer o nível, o degrau da escada que você está. Verdade. Quando você já subiu alguns degraus em outras coisas que não tem nada a ver. Uhum, né? Então não é porque você é um bom lutador de sumô, você vai chegar no ringue de jiu-jitsu e vai arrumar alguma coisa lá, né? Verdade. Só que você se reconhecer que você é um bosta no jiu-jitsu é difícil. E essa foi a primeira fase da parte difícil que eu paguei. Falei, puta merda, bicho. Eu vou ter que pôr essa faixinha azul aqui e vou ter que chegar com o rabinho entre as pernas. E foi um exercício muito legal, porque tipo, a maioria das pessoas tendem a não passar por esse reconhecimento, né? Que você é bom numa coisa, mas em outra não necessariamente você vai ser. E para você ser bom, as chances é que você tem que reconhecer, porque se você ficar achando que você é o fodão, você não vai aprender bosta nenhuma, você não vai estar aberto para aprender as coisas e vai tender a evoluir muito menos. Esse foi o primeiro exercício. O segundo foi a experiência, assim, foi no... Essa foi foda, cara. Foi dentro do evento, né? Tem um evento presencial de 3 dias, onde você chega lá também, e aí você vai e ganha um crachá com a cor da sua faixa. E aí você fica rodando lá, e beleza. E aí eu peguei meu crachazinho azul, na humildade, cheguei lá conversando com a galera, e eu sempre entrava num bolinho de pessoas para conversar um pouco e tal. Afinal, lançamento é uma coisa que eu nunca tinha feito, eu precisava aprender com quem já tinha feito. E aí, aconteceu 2 ou 3 vezes o fato de o seguinte, tipo, eu entrava e aí eu já me reconhecia como um bosta dentro da técnica de lançamentos, só que eu tinha algo que é uma habilidade que eu já faço há mais de 10 anos, que é tráfego, e eu tentava ajudar as pessoas com o que eu sabia, que é o que eu tinha certeza que eu sabia. Eu chegava no bolinho de 3, 4 pessoas, aí tinha faixa verde, faixa marrom e tal, escutava, aí eu falava, bom, agora eu vou tentar agregar alguma ajuda aqui para essa galera, ver, né, tipo reciprocidade, vamos embora. E aí eu falava, ó, você já tentou desse jeito? O que você acha de você fazer dessa outra maneira aqui? Anúncio assim, 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 você pega isso do Facebook, joga no Google também. Cara, e era incrível como que era pouco ou mal recebido aquelas dicas que eu estava dando ali, entendeu? Que poderia ser dicas que ia mudar o jogo das pessoas. Só que como que elas classificavam? Elas classificavam que, pô, um faixa azul tá me falando o que eu tenho que fazer, saca? Então, assim, a segunda lição que eu aprendi naquele dia ali foi que muitas vezes você perde dicas valiosas, você perde insights valiosos por acreditar que você não precisa ouvir alguém que ainda não teve o seu resultado. Só que o que você esquece é que a sua habilidade única é diferente da dele. Às vezes ele tem uma habilidade única que vai te servir muito no processo, entendeu? Então, a abertura para receber informação, acho também que é muito importante no desenvolvimento assim, da galera. Boa. E o que isso gerou para você depois, quando você voltou do evento? Eu tenho um histórico, né, cara? Tipo, eles falam que tipo, motivação é bom, mas quando alguém te desafia, né? Quando alguém te desafia, é um negócio muito mais intenso, né? No seu ego, assim, para você gerar resultado. O fato, bicho, é que eu fiquei tão invocado com aquele faixa verde que me menosprezaram, que eu falei, fica tranquilo que vai chegar a sua vez. Na hora que eu estiver lá no palco, falando lá faixa preta, eu vou dar a lição de que os faixas verdes deveriam ouvir mais os faixas azuis. E o que você aprendeu com esse primeiro lançamento? Que você voltou sangue nos olhos, foi lançar, pediu muita ajuda pra gente lá no grupo nosso lá.
que você traz de aprendizado para o seu próximo lançamento? Já tem data para o seu próximo já ou ainda não? Tem. Vai ser dia 18 com 7, 25 de maio. 25 de 25 maio. de maio. O que você leva de aprendizado? Uma semana depois do dia 18, que a galera vai lançar todo mundo no dia 18, né? Eu vou preferir lançar uma semana depois do dia 18. Boa. O que você leva de aprendizado? Cara, é muito aprendizado, assim. Não é uma coisa só, são várias coisas. A primeira, o fato de que quando você está num processo novo, aprendendo uma coisa nova, você tem que se dedicar muito mais, sabe? Verdade. Então, tipo, por muitas e muitas vezes eu parei nessas últimas semanas onde eu estava preparando o meu lançamento, falei, bicho, será que convém mesmo? Porque eu sei que eu não vou vender muito no meu lançamento de semente. Tipo, eu sei que eu vou vender 1 ou 2, talvez nenhum, talvez eu não venda nenhum. E tipo assim, esse dinheiro, o investimento que eu fiz como eu sou meio mão aberta para tráfego, o que eu gastei de tráfego foi de longe muito mais do que eu recebi de volta com inscrições, sabe? O ROI negativo. Só que, então, várias vezes no meio desse processo, eu falava, bicho, nem vai estar tanta grana assim agora, será que vale a pena continuar? E eu pensei em desistir várias vezes, exatamente por isso. Só que, tipo assim, uma coisa boa de citar é o seguinte, quando você está com fome, você não vai pensar no que você está vestindo, entendeu? Enquanto você não tem roupa para você vestir, você não vai pensar no que você vai se divertir. Então, assim, é fase por fase. Então, eu até compreendo não julgo, por exemplo, quem inicia no mercado e tem simplesmente aquela ânsia de gerar grana, sem se preocupar basicamente com o que ela gosta de fazer. Porque faz parte da necessidade básica dela, né? O nosso instinto mais forte é suprir nossa necessidade básica. E como eu já tinha suprido minha necessidade básica, que era financeira, eu pensava, pô, não, mas vai valer a pena. Aí ia lá, lia os stories da galera que mandava, falando que a aula tinha sido legal e tal. Então, primeiro ponto de aprendizado, na minha visão, foi esse. Perceber que toda nova habilidade que você está desenvolvendo vai te exigir mais energia. Assim como o que eu aprendi lá atrás me exigia muito mais energia do que hoje. Então, tipo, nos meus outros projetos eu trabalho 4 horas por dia hoje, entendeu? Entendi. Mas lá atrás não era assim. Lá atrás eu ficava até horas na madrugada estudando e o negócio dava errado. Então eu sei que, sei lá, daqui 1 ano eu vou estar muito melhor em lançamentos e vou fazer as coisas de forma muito mais rápida e muito mais otimizada. Mas é importante eu saber que no início é uma habilidade nova, então eu preciso mesmo de mais energia e tá tudo certo com isso, entendeu? Faz parte do processo. Perfeito. A segunda talvez uma parada que faz muito sentido para mim sobre lançamentos, assim, é a parada da transformação, assim, sabe? Porque, assim, foi um lançamento de ROI negativo, eu acho que eu gastei uns 7 mil de tráfego no meu lançamento semente e eu fiz 2 mil, saca? De inscrição. Só, cara, que na hora que você vê um aluno seu te mandando mensagem, falando, nossa, tipo, que bom, já era na 3ª semana, nós estamos na 3ª ou 4ª aula e já comecei a ter os meus primeiros resultados, ou seja, nem era resultado de venda, era resultado de gente chamando, querendo saber do serviço, mas, cara, isso aí renova totalmente suas forças para você continuar. Então, assim, não é que você vai acertar de primeiro o que você quer para sua vida, né? Mas eu acho que se você não se expor, você nunca vai saber. Verdade. Sensacional. Galera, chegamos na nossa hora de ouro aqui. O que vocês vão fazer? Quem quiser fazer pergunta pro Moi, manda aqui na caixinha de pergunta. E eu queria... quanto tempo que a gente se conhece? Eu acho que vai fazer 2 anos agora, eu acho. Acho que esse final do ano faz 2 anos. Acho que 2 anos você já tá lá Exatamente. No Mastermind. No Mastermind. E várias dos ensinamentos que você passa pra gente lá me marcaram. E um deles foi uma vez que você contou que existe... Tem a linha da vida, né? Eu acho que era sobre a linha da vida. E tem uma hora que quando você chega no fundo do poço. Quando você chega no fundo do poço, você tem 2 decisões. Ou você pega um impulso para poder, tipo... usa essa decepção como o seu propulsor para o resultado, ou você termina de afundar e vai acabar com a vida. Tem como você contar esse paralelo que você fez para a galera? Enquanto o pessoal manda pergunta aqui, eu vou selecionar as melhores.
Show. Na verdade, eu não inventei isso. Eu já tinha estudado e tinha acesso a algumas coisas que falavam, alguns conteúdos que falavam sobre isso. Que é o princípio do antes de ficar melhor, não é que sempre vai ficar pior, mas tende a ficar pior. Tende a ficar pior. Porque, na verdade, não é que é um negócio de futuro nem nada. É porque toda vez que fica pior, você tende a melhorar. E aí eles inverteram. E aí eles falam o seguinte, antes de ficar melhor, fica pior. Mas isso não é um acaso, isso é uma consequência. Uhum. É a consequência de que toda vez que você entra numa crise, seja qual for, numa crise emocional, numa crise financeira, numa crise, sei lá, espiritual, você tende a criar recursos para que fique melhor. E geralmente você cria recursos para que fique melhor do que já estava antes, na época que estava bom. Então, é um gráfico que mostra que toda vez que você tem uma... Isso acontece muito nos nossos projetos até hoje. Acontece assim, a conta do Facebook caiu, ou a conta do Google caiu. Pô, ficamos 5 dias sem faturar. Agora vamos pensar na solução para o problema. E a solução que o problema que a gente gera nesse período de crise, né, no fundo do poço, como você disse, é que geralmente leva a gente para um topo maior do que a gente estava antes. Total. Entendeu? Então, é um princípio que foi construído dessa maneira de que antes de ficar melhor, piora, mas que, na verdade, a essência dele é toda vez que piora, você cria recursos para que melhore mais do que estava antes. Verdade. Para que fique melhor do que estava antes. E assim, se você for reparar na sua vida inteira, é assim. Acontece nos seus relacionamentos. Às vezes, você sofreu muito num relacionamento seu por conta disso e disso e disso. Beleza, você pode entrar na depressão e ficar ali. Mas se você usa os recursos para você passar por aquilo ali, você vai tender a ter os seus próximos relacionamentos muito melhores, ou a ter o que você acredita que é interessante para você de toda forma. E nos projetos também funcionam mais ou menos dessa maneira. Né? Maravilha. 15 minutos que temos, chegou pergunta pra caramba, hein? Vamos ver aqui, ó. Cadê a primeira aqui? Aqui, ó, muita gente querendo trazer uma só, muita gente querendo ser seu amigo, ó. Me identifiquei muito com o Moisés, quero ser seu amigo. Tem muita gente falando isso aqui. Show de bola. Sensacional. Cadê a pergunta do Protagon? Cadê? Aqui, ó, essa aqui, ó. Como manter a motivação para perseguir os objetivos mesmo com muita dificuldade? Cara, assim, eu não era um cara motivado, não. Eu vou te ser sincero. Para eu conseguir ser um cara motivado, eu fui buscar treinamento para isso. Então, assim, o que acontece? Por exemplo, a minha família mora num bairro que é um bairro de classe média baixa. Então, eu nasci e cresci lá. Então, a minha tendência era viver num círculo de pessoas que reclamam o tempo inteiro. Até hoje acontece isso. Eu sinto que eu não deixei de estar com meus amigos, mas eu deixei de passar a maior parte do tempo com aqueles amigos antigos que me colocavam num círculo onde eu não era motivado, onde eu só sabia reclamar. Então, tipo, eu mexi onde eu tinha controle. Eu tinha controle de passar mais tempo com outras pessoas ao invés de passar mais tempo com eles. Quer dizer que eu fiquei longe deles? Não. De vez em quando eu vou lá. E converso com todo mundo, e falo com todo mundo. Mas eu ainda percebo que ainda quando eu vou lá, a energia ainda é tão forte que eu volto um pouco sem energia, com um pouco de energia negativa. Por quê? O ambiente. O ambiente que você está te torna isso. Quando eu percebi que eu era um cara que eu não era motivado e que eu precisava de motivação para fazer as minhas coisas, eu procurei treinamento uma das primeiras coisas que eu aprendi foi que eu precisava mudar meu ambiente. E aí eu continuei treinando e treinando. Então, por exemplo, 2019 foi um ano que eu tirei o foco das minhas empresas e coloquei o foco no meu desenvolvimento. E parte desse desenvolvimento é buscar treinamento para que eu aprenda a ser mais motivado. Porque, tipo, não é falar que eu vou ser mais motivado e ser, né? Você precisa aprender a fazer isso. Então, eu acho que se você não consegue estar motivado, busca treinamento para estar motivado. Busca vídeo, tem muita coisa gratuita e tal.
e muda o seu ambiente para que você consiga ter mais acesso a essas coisas e aumentar a sua energia e sua motivação. Boa. Puxando mais uma aqui, ó. Mo, isso aí da O Protagon foi determinante para esse novo projeto de lançamento? Foi. Pior que foi. Legal demais essa pergunta, porque tem uma parte do Protagon. O Protagon foi um dos treinamentos que eu fiz em 2019, que era para buscar mesmo um sentido maior e tal, além de ganhar dinheiro e fazer negócio crescer e tal. E lá eu descobri que eu queria me comunicar com as pessoas e queria ajudar as pessoas de alguma maneira, só que eu tinha uma trava, tipo, eu já sabia há muito tempo que as habilidades que eu tinha ajudavam muitas pessoas, porque às vezes eu falava pessoa a pessoa, compartilhava com os meus amigos e isso já gerava resultados. Só que eu tinha trava em desenvolver isso, em gerar conteúdo e gerar audiência para que eu pudesse alcançar mais pessoas. E lá foi onde eu destravei isso. E é muito legal, porque foi um exercício onde você quebra as suas desculpas, né? Existe eu vou estender um pouquinho essa resposta aqui, mas acho que vale a pena. Existe um outro princípio que fala que mudança de crença, que são as coisas mais fortes que você acredita, elas só acontecem por dois motivos. O primeiro é repetição e o segundo é por alto impacto emocional. E lá dentro do Protagon, você passa por momentos de alto impacto emocionais. E um desses momentos era você colocar todas as desculpas pelo qual você ainda não tinha feito o que você queria ter feito. E aí você passava por um desgaste, uma humilhação. Era uma dinâmica, eu não vou dar spoiler aqui, né? Mas era uma dinâmica que você ficava extremamente humilhado na frente das pessoas por tão estúpidas e mesquinhas que eram as suas desculpas. E aí isso era o seu momento de alto impacto emocional e foi isso que me destravou a criar meu Instagram. Inclusive, talvez você nem saiba, Misha, mas a primeira palestra que eu aceitei para dar foi a sua. Foi logo depois do Protagon. Já tinha, vários amigos meus já tinham me chamado para dar palestra e falar sobre marketing, principalmente Google, né? E eu nunca aceitava, tipo... E aí, depois do Protagon, você foi o primeiro cara que me fez o convite, eu aceitei e foi legal demais, porque nessa dinâmica, olha que legal, nessa dinâmica você tinha que colocar lá qual que era o seu objetivo, daquelas desculpas que você dava. Então, uma vez que você já passou pelo processo, agora você vai colocar aqui ou desenhar ou escrever o que vai ser a sua vitória em relação a esse projeto. E eu lembro que eu não escrevi, eu desenhei, na verdade. Eu desenhei umas pessoas assim nas cadeirinhas, como se fosse uma filinha, e num palco, e eu tava lá no palco. Ou seja, tipo, eu queria me abrir para me comunicar mais com as pessoas. E aí, depois de, sei lá, 20 ou 15 dias assim, automaticamente, sem a gente combinar nada, você me convidou, eu falei, essa oportunidade, vou lá e vou fazer. E aí, pouco tempo depois... Eu tive essa realização aí dessa coisa. Então, ou seja, o Protagon foi extremamente determinante para isso sim. Sensacional, sensacional. Cara, tem muita pergunta, vamos tentar correr aqui, ó. Como você analisa se seu novo investimento vale ou não a pena para agregar seu negócio? Cara, geralmente é colocar o pé na água, né? Colocar o pé na água. Então, tipo assim, eu já investi em muita coisa que deu errado, mas eu não saberia se ia dar errado se eu não tivesse investido. Então, eu pego lá e corro risco. Tipo, uma coisa interessante é que sua capacidade de aumentar seu patrimônio financeiro está diretamente relacionada com o risco que você está disposto a correr. Eu sou um cara que corro muito risco. Eu tenho certeza que isso me fez também gerar resultados mais rápidos. Então, a vibe é essa, é pôr o pé na água lá e ver o que vai dar. Boa. Olha esse aqui, ó. Moisés, sou faixa verde, sou humilde. Pode falar comigo. Show de bola, show de bola. Como é que é o nome dele? Christopher. Oh, meu Deus do céu. Vamos ver o que mais. Tem que escolher uma boa aqui. Ah, aqui, ó. Tinha uma de Mastermind aqui, ó. Cadê? Cadê ela? Aqui, ó. Essa aqui, ó. Qual a influência dos masterminds
Cara, é uma influência tão forte que eu não consigo medir. Sabe aquelas coisas que são tão grandes que você não consegue medir, são imensuráveis? Eu descobri esse papo de Mastermind, eu acho que em 2015, e a gente montou um grupo que na época era feito na minha casa ainda, eu e um cara chamado Luiz, e cara, esse grupo foi crescendo, esse grupo se desmanchou e a gente entrou em outro. Cara, é impressionante, porque ali você compartilha as coisas e as pessoas estão ajudando em prol, todo mundo ajudando um e depois você ajudando todo mundo, e o poder disso é fantástico, assim. A influência é tão grande que é impossível de medir. Talvez seja o que mais impactou nos meus negócios até hoje, tenha sido os meus grupos de Mastermind. Com certeza. E dando um exemplo disso, quando eu entrei no nosso Mastermind lá, o Mastermind Y, a gente faturava, tipo, o mês que a gente faturava muito, a gente fazia era 16, 17 mil. E aí eu até contei, não lembro quanto que eu contei isso aqui pra galera. E eu me senti, quando eu cheguei lá, porque eu cheguei pensando assim, pô, Misha Menezes, começando, nascendo agora, né? Não sou nem... Deixa eu liberar os comentários pra galera já ir comentando o que achou. Não sou neném. Aí cheguei lá, aí eu vi o Gima vestido de camisa de super-herói, o Moica com as bermudas coloridas, o Luiz com camisa de time, o Rodrigo de boné. Eu falei assim, vou deitar nesses caras aqui. Quando esse cara começou a falar quanto que faturava, isso me constrangeu de uma forma que eu disse, cara, eu não posso ser o cara que menos fatura aqui dentro dessa roda, não. Então isso inconscientemente me influenciou tanto, e não só eu, mas o Luiz, o Pedro, a gente correr tanto atrás do resultado, pra gente não... A gente queria ter resultado, não pra gente poder ter grana e ser feliz, mas era pra poder chegar no dia do Mastermind e falar, ó, batemos a meta, fizemos isso, mais isso, e bota a meta agora pro próximo mês que nós vamos evoluir. Então, fazer parte de um grupo onde a galera tá mais avançada do que você, faz você correr contra o tempo, para que você não seja, mesmo que seja para você não ser o mais feio da roda, mas inconscientemente o seu corpo vai trabalhar para que você consiga crescer tanto quanto os caras, entendeu? Então isso é muito importante. Total. Eu tô vendo a galera perguntando aí, tem Mastermind para afiliado? Cara, o nosso primeiro Mastermind foi a gente que criou. Então, assim, nada te impede de procurar pessoas que estão engajadas aí nos objetivos parecidos que os seus e montar o seu próprio grupo. Isso por si só já é uma evolução muito grande. E os nossos primeiros grupos foram feitos assim. Maravilhoso, verdade. Foi você que falou isso lá no evento, né? Pra galera se juntar, criar o próprio Mastermind, essa sacada é muito, muito boa. Deixa eu tentar puxar a última pergunta aqui. Tem algumas perguntas de Bitcoin, vai confundir a cabeça da galera toda. Vamos ver aqui. Será que essa aqui dá para responder resumidamente? Melhor dica para pequenos negócios não quebrarem. Tô sentindo que o Gerson tá falindo aí e não tá percebendo. Então, na verdade, eu falo sobre isso no meu lançamento, né? Na verdade, boa. Eu acho que assim, a melhor dica é você saber onde você coloca a sua energia. Então, assim, não quebrar faz parte de um processo. O processo que a gente tem hoje de abertura de pequeno negócio é um processo muito lento. E o pequeno negócio não tem verba para aguentar um tempo tão grande. Para isso, você precisa mudar a sua estratégia de crescimento. Você precisa acelerar o seu crescimento. E como que você faz isso? Na minha opinião, é buscar habilidades em comunicação, aí a gente está falando de copy, mas comunicação e alcance, que é basicamente o tráfego. Então, alcançar pessoas e se comunicar da forma correta com elas. Então, se eu estivesse começando um negócio hoje, eu ia parar de assistir tudo quanto é vídeo que não falasse sobre isso e focar minha energia só nisso, porque é isso que vai trazer dinheiro para minha empresa respirar e não quebrar, principalmente. Maravilhoso. Moi, muito obrigado, cara, por você ter... Show de bola. Aqui, ó. Deixa esse aqui, ó. Aqui, ó. É o link. Dá um tchau pra esse lá. Aqui. Eu falo que eu coloquei o nome dele de link, sabe? Aí eu falo que ele é um link de checkout.
Porque ele não faz bosta nenhuma, só fica esperando eu passar o cartão lá pra comprar a ração dele. Só fica quietinho. Ele ficou dormindo a live toda, que eu achei que ele ia morder os cabos do meu celular, e ficou dormindo a live toda. Link de checkout. Cachorro dá engajamento, hein? Agora o pessoal Dá, agora vai aumentar. Moisão, brigadão por você ter passado esse tempo com a gente. Passou rapidão, cara. Vamos marcar mais vezes. Show de bola. Vamos marcar Depois a gente faz mais. Depois a gente faz sobre assuntos específicos e tal, vai ser legal. Maravilha. Brigadão, Deus abençoe. Se cuida nessa quarentena. E saudade de você. Pode deixar. Saudade. Bora marcar outro show. É breve. Daqui a pouco a gente faz outros esquemas aí. Abraço. Abração, cara. Até mais. Falou, tchau, tchau. E é isso, meus amores. Esse foi o nosso grande Moisés, o grande Moi. O cara é demais, cara. O cara é demais. Amo o Moisés demais. É um cara low profile que tá começando a sair da caverna agora. Então acompanhe, vai lá, segue lá, @marketing_pequenos negócios, se eu não me engano. Eu vou mandar lá no nosso Telegram para poder seguir lá, porque é muito bom ter conteúdo lá. E até para poder dar uma moralzona pro Moi também, ele tá sempre disponibilizando conteúdo pra galera, livezona, e é um cara que manja muito de tudo, de Google, de Facebook. Quando ele fala lá nos nossos masterminds lá sobre os testes que ele faz, é um cara, tipo assim, completamente, a curva tá aqui, ele não é fora da curva não, ele é além da curva, porque é um cara que manja demais de tudo que ele faz. Eu tenho ele como um mentorzão mesmo, porque o cara é brabo, o bicho é brabo. Meus amores, muito obrigado a todos vocês que participaram nesse domingão. Aqui, ó, já até, pra quem tá desde o começo, ó, tá até escurecendo já. O vizinho tá, ó, vê se dá pra escutar o forró do vizinho, ó. Beijo pra vocês, até amanhã. E amanhã, sim, no nosso Chá das 5 temos Thiago Tesman amanhã no Chá das 5. Bora falar muito sobre vender sem vender. Amanhã temos o Thiago Tesman aqui. Beijo pra todos vocês. Não, eu tenho alguns minutinhos, né? Porque eu comecei um pouquinho mais tarde, porque eu fui negociar, fui tirar a moto ali do meio do caminho. O que vocês têm? Eu esqueci que a gente começou 5 em ponto. Nós começou 5:03. O que nós temos pra poder falar da vida aqui? Deixa eu ver. Ele parece o Alex Vargas. Nada a ver, que isso. O que mais, gente? Então amanhã temos... Esquecemos do print de novo, no Chá das 5. É porque eu faço tão corrido para dar tempo da pessoa falar, explanar e pegar a pergunta de vocês que eu esqueço depois do print. Então amanhã temos Thiago Tesman aqui. Thiago Tesman amanhã no nosso Chá das 5. E bora pro Rega Bof, ó. Quanto custa o Mastermind dele? No Mastermind Y você não paga para poder fazer parte, mas você precisa passar por uma aplicação, e a aplicação, uma aplicação é uma sabatina e é pesado, poder crer. Então não é pago, você não paga para poder, tipo assim, é 50 mil Mastermind, não é. Lá só entra gente que faz sentido para poder agregar na comunidade, entendeu? Quem mais? Chama ele de novo, vou chamar, com certeza. Amanhã também temos 11:57. Amanhã nós vamos falar de quê? Qual é o assunto de amanhã? Amanhã é... Esqueci, mas amanhã 11:57 estamos nós. Aí, agora sim, falta 2 minutos para acabar. Quando o Érico Rocha vai estar no Chá das 5? Será que teremos Érico Rocha no Chá das 5? Todos os nossos convidados já estão agendados, hein? Eu já sei todo mundo, nós temos convidados até o dia 8 de maio. Então, até dia 8. Será que teremos o Érico Rocha no nosso Chá das 5? Será? O Insta dele eu vou mandar lá no nosso Telegram. Marketing, @marketing_pequenos negócios. Se eu não me engano, acho que o arroba é esse. Chama Érico Rocha. Criativo para loteamento. Mastermind de BH para afiliado. Enquanto vamos forró. Falta 1 minuto. Vou conversar afiado aqui. Quem ganhou o jogo do Brasil aí? Final de 94. Quem ganhou? O Brasil ganhou? Ano que vem eu tô aqui nessa live. Aí sim! Chama alguém bom em copy. Já passou 2 pessoas de copy aqui já. Perdeu. Tem mais uma pessoa que eu não posso revelar ainda. Tem uma pessoa que eu não posso... Luana, sua sumida. Ficou 0-0 o jogo? Não, pai, hein? Amanhã... é verdade. Amanhã nós vamos falar de Instagram no coisa.
Aqui, ó, o Ronaldo mandou o arroba dele, que é o arroba marketing underline pequenos negócios. É isso mesmo, tava certo. Faz uma Mastermind do Supercamp. 17 segundos, 15 segundos. Tô achando que vai pros pênaltis. Eu acho que também vai. Será que o Brasil vai ganhar? A pessoa, se o Tafarel defende o pênalti e o outro bate na trave. Tchau pra você. 5, 4, 3, 2, 1. Beijo pra vocês.